Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, eu vou colocar aqui para vocês, né, mais uma aula da frente 1, tá bom? Então, vamos lá para o caderno 1, estamos no caderno 1 ainda, módulo 15, que está na página 25 e 26, tá? Essa aula é sobre exercícios complementares. Exercícios complementares são exercícios de revisão, né, sobre a matéria que nós estudamos no caderno 1. Então, potência, raiz, fatoração, tá? Então, exercícios complementares, página 25. Para começar, exercício 1, ele pede para a gente verificar qual é a metade de 4 elevado a 8 mais 8 elevado a 4. Então, esse é um exercício de potência, tá? Vamos verificar qual é a metade de 4 elevado a 8 mais 8 elevado a 4. Então, faço 4 elevado a 8 mais 8 elevado a 4, ele pede a metade, divide por 2. Vamos colocar tudo na forma de potência de base 2. Então, o 4 eu escrevo como 2 ao quadrado, elevado a 8, mais o 8, na forma de potência, eu escrevo como 2 ao cubo, tá elevado a 4. Como está dividindo tudo por 2, eu posso separar aqui e dividir um por um, tá? Cada um dos números por 2, que daí fica mais fácil para a gente simplificar. Sendo assim, pessoal, usando a propriedade de potência, fica 2. Aqui é potência de potência, então você multiplica os expoentes. 2 vezes 8, 16. Sobre 2. 2 elevado a 16 sobre 2. Mais, aqui é a mesma coisa, multiplicamos os expoentes. 2 elevado a 12 sobre 2. Continuando. Aqui eu não tenho expoente, eu sei que é a mesma coisa, 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Aqui também. Temos uma divisão. Na divisão, eu vou subtrair o expoente. Então, 2 elevado a 16 dividido por 2 elevado a 1 é 2 elevado a 15. Mais 2 elevado a 12 dividido por 2 elevado a 1 é 2 elevado a 11. Aqui nós não podemos somar, não tem propriedade para somar potências. Então, nós vamos ter que fazer uma fatoração. Para fatorar, nós vamos colocar o menor expoente em evidência, que é o 2 elevado a 11. Feito isso, pessoal, faz a divisão. 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 11, mantém a base, subtrai os expoentes. 15 menos 11 dá 4. 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado a 11, mantém a base, subtrai os expoentes, 11 menos 11 é 0. Sendo assim, temos 2 elevado a 11 vezes, resolve as duas potências. 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 0 é 1. 16 mais 1, 17. Então, o resultado final é 2 elevado a 11 vezes 17. 2 elevado a 11 vezes 17 é a alternativa E. Certinho? O ideal é que vocês, né, depois que viram aí a resolução, refaçam, tá? O exercício sozinhos para treinar, tá bom? Vamos lá para o segundo. No segundo, pessoal, temos aqui essas potências, então 10 elevado a 10, mais 10 elevado a 20, mais 10 elevado a 30, sobre 10 elevado a 20, 10 elevado a 30, 10 a 40. Como eu falei agora, potências nós não temos propriedade para soma, então vamos fazer uma fatoração, colocando sempre a potência com o menor expoente em evidência. Então, na parte de cima, 10 elevado a 10, 10 elevado a 20, 10 elevado a 30. O menor é o 10 elevado a 10. Então, 10 elevado a 10 em evidência. Faz a divisão. 10 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 10. É 10. Na divisão, subtrai expoente. 10 menos 10, 0. 10 elevado a 0. 10 elevado a 20 por 10 elevado a 10. Dá 10 elevado a 10. 10 elevado a 30 por 10 elevado a 10. É 10 elevado a 20. Sobre
Embaixo, o menor expoente é o 10 elevado a 20. Vou colocar o 10 elevado a 20 em evidência. Aí, 10 elevado a 20 por 10 elevado a 20. Dá 10 elevado a 0. 10 elevado a 30 por 10 elevado a 20. É igual a 10 elevado a 10. 10 elevado a 40 por 10 elevado a 20. É igual a 10. 40 menos 20, 20. Bom, pessoal, aí vocês percebem que dentro do parênteses aqui, as expressões ficaram idênticas. Se são idênticas, nós podemos cortar. Então, corta a de cima com a de baixo. Quem que ficou? 10 elevado a 10 sobre 10 elevado a 20. Usando a propriedade de potência, numa divisão, vamos manter a base e subtrair os expoentes. 10 menos 20 é menos 10. Então, o resultado final, 10 elevado a menos 10. 10 elevado a menos 10 é a alternativa C. Certinho? Refaçam então aí na apostila de vocês, tá bom? E aí, continuando, vamos para o 3. Exercício 3, né, um exercício de vestibular da FUVEST. Ele pede a diferença entre o cubo da soma de dois números inteiros e a soma dos seus cubos. Pode ser, então pode ser o número 4, o número 5, o número 6, o número 7 ou o número 8. Vamos ver. Bom, a diferença, para começar. A diferença é o quê? É uma subtração. Entre o cubo da soma. O que é cubo da soma, gente? É a soma de dois números elevado ao cubo. Então, cubo da soma. Eu posso colocar assim. A mais B elevado ao cubo. Cubo de uma soma. É o cubo perfeito, tá? Cubo da soma de dois números. E a soma dos seus cubos. O que é a soma dos seus cubos? É A ao cubo mais B ao cubo. Então, cubo da soma, soma dos cubos, tá? Desenvolvendo isso, pessoal, o cubo perfeito, você vai fazer cubo do primeiro mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Mais o cubo do segundo. Então, desenvolvendo esse cubo perfeito, cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo. E agora eu vou tirar esse parênteses. Então, menos A ao cubo, menos com mais, menos B ao cubo. Aí, gente, ó, cortou. A ao cubo com A ao cubo. B ao cubo com B ao cubo. Quem que sobrou? 3A quadrado B mais 3AB quadrado. Como eu tenho 3 aqui e 3 aqui, eu vou colocar o 3 em evidência. 3, aí vai ficar A quadrado B mais AB quadrado. Poderia colocar outros valores aqui em evidência também, né? Porque o A é fator comum, o B também é fator comum, mas coloquei o 3 só para ficar mais fácil da gente pensar aqui na resposta, tá, gente? Ele está falando que isso são números inteiros. Então, a resposta tem que ser um número que pode ser multiplicado por 3, né? Então, tem que ser um número múltiplo de 3. Um número múltiplo de 3, de acordo com as alternativas, nós só temos aqui o 6. Então, se deu 3 vezes alguma coisa, 3 vezes alguma coisa é um número múltiplo de 3. O único número múltiplo de 3 pelas alternativas é o 6, então é a alternativa C. Belezinha? Vamos lá, então, continuando, exercício 4. Aqui, raiz e potência. Vamos fazer o mesmo esquema, tá? Primeiro fatorar dentro, colocando
o número com menor expoente em evidência para depois a gente poder simplificar a raiz. Então, fica a raiz quarta. Aqui, 2 elevado a 14 e 2 elevado a 16. Coloco 2 elevado a 14 em evidência. 2 a 14 dividido por 2 a 14, 2 elevado a 0. 2 elevado a 16 dividido por 2 elevado a 14, 2 elevado a 2. Embaixo, 2 elevado a 6 em evidência. 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 6, 2 elevado a 0. 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 6, 2 elevado a 2. Aí, pessoal, corta. Ficou raiz quarta. 2 elevado a 14 dividido por 2 elevado a 6 é 2. 14 menos 6 vai dar 8. 2 elevado a 8. Então, ficou raiz quarta de 2 elevado a 8. Para resolver isso, vamos usar aquela regrinha da lei da vida, transformando em expoentes de... potência de expoente fracionário. Então, fica 2. O de dentro vai por cima, o de fora vai por baixo. Isso é 2. 8 dividido por 4 dá 2. Então, deu 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Vai dar a alternativa B. Certinho? E aí, pessoal, o último. No último dia 12 de junho, a seleção brasileira jogou contra a Croácia na cidade de São Paulo, em partida inaugural da Copa do Mundo de 2014. A partida da seleção brasileira está prevista para o dia 17 de junho, em Fortaleza, no Ceará. Num mapa na escala de 1 para 25 milhões, o mapa nessa escala, a distância aproximada em linha reta entre São Paulo e Fortaleza é 10 centímetros. A distância no mapa, tá, gente? Um torcedor da seleção brasileira que assistiu à partida do Brasil em São Paulo pretende também assistir ao outro jogo dessa equipe em Fortaleza. A distância em linha reta que ele terá de percorrer entre as cidades de São Paulo e Fortaleza será em quilômetros quanto? Então, é 10 centímetros, tá? A distância. Como está na escala de 1 para 25 milhões, é só a gente multiplicar 10 centímetros por 25 milhões. Isso vai ser igual. Vai aumentar um zero, então dá 250 mil milhões de centímetros. Ele pede a distância em quilômetros, então a gente tem que transformar de centímetro para quilômetro. Bom, gente, vocês sabem que centímetro está mais fácil para a gente transformar para metro primeiro, depois para quilômetro, tá? Centímetro para metro. 1 metro tem 100 centímetros. Então, para transformar em metro, eu tenho que dividir por 100. Ou seja, eu tirar 2 zeros. Tirando 2 zeros, vai ficar... Vou tirar aqui. Então, fica... Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirando 2, vão ficar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui está em metros, certo? Tirei 2 zeros, ficou em metros. Agora, de metros para quilômetros. Eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros, então tem que tirar 3 zeros. Dividiu por 1000, tirou 3 zeros. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tirou 3, vai ficar 2 zeros. Então, vai ficar 2 zeros, 2.500 quilômetros. Alternativa B. Certinho, pessoal, então? Bom, essa aula, então, é só. Assistam a aula, como eu falei, façam os exercícios na apostila de vocês, tá bom? Depois que assistir a aula, não esqueça de acessar lá o link do Google Formulários, que está na sala virtual também, e respondam o questionário lá, porque vale como presença de vocês na aula, tá? Um questionário de presença. Então,
No final aí também eu coloquei um link de uma aula gravada pelo professor do Objetivo, do módulo 16, que são exercícios complementares, tá? Por hoje é só então, acessem lá o link para colocar a presença e semana que vem faremos a aula ao vivo, certinho? Beijos então, pessoal, até mais!